O que é o diagnóstico na medicina tradicional chinesa? As técnicas usadas para fazer diagnóstico na MTC são, entre outras, a observação, a audição, o cheiro, o questionamento, a palpação. Isso são as técnicas, as ferramentas, os modos como usamos. E isso vai nos dar uma avaliação de quê? Não, do que ela sofre, ela vai-me dizer, olha, tenho uma dor nas costas. Isso é o sofrimento dela. Olha, tenho um cancro olha, isso é o sofrimento dela. O que ela sofre, ela pode dizer com a boca. Ou escrever com a mão, porque o que sofre, ela sabe. O que é que a incomoda, ela sabe. Eu fiz a pergunta assim: como é que se pode definir o diagnóstico na medicina tradicional chinesa? Ou de que é que consta o diagnóstico na medicina tradicional chinesa? E eu até tenho o ecrã aberto na página onde isso está. E você respondeu-me que é que é em diversas técnicas que são usadas, que são a observação, a audição, o cheiro, o questionamento, a palpação. Depois perguntei o que é que isso avalia. O diagnóstico na medicina tradicional chinesa, isto é importante que a gente se lembre, porque o diagnóstico na medicina tradicional chinesa não é, e a gente vai começar a aplicar o diagnóstico, e muito em breve, se Deus quiser, nós vamos começar a trabalhar, e vamos aplicar o diagnóstico e vamos dar connosco a dizer assim: isto é do rim, isto é do estômago, isto é do coração. E vamos fazer com o diagnóstico na medicina tradicional chinesa a mesma coisa que fizemos com o diagnóstico na medicina convencional. E isso não está certo. Porque nós, como magnetizadores, somos terapeutas holísticos, ou deveríamos ter a obrigação de ser terapeutas holísticos. E um terapeuta holístico tem como função, e por isso é que se chama holístico, e por isso é que eu cheguei-vos a dizer, ainda no consultório antigo, que não tirava da montra a palavra holístico, porque holístico significa tratar a pessoa no seu todo. E a medicina tradicional chinesa, que nós não vamos usar, só vamos usar como diagnóstico e depois como analogia, para criar uma analogia em estruturas de tratamento. Portanto, vamos usar a fisioanatomia da medicina tradicional chinesa. Mas o diagnóstico na medicina tradicional chinesa leva em consideração o estado mental, estado emocional e estado físico do paciente. Por isso, é um diagnóstico holístico. O diagnóstico na medicina tradicional chinesa não serve só para eu descobrir que ele tem o estômago doente ou o fígado, ou seja o que for. Serve para saber o que é que está errado com aquela pessoa. A nível mental, a nível emocional e a nível físico. Agora, é evidente que depois, ao aplicar o tratamento, eu preciso de identificar fisiologicamente, ou fisicamente, ou perispiriticamente, ou não importa, mas estamos a falar de uma anatomia, o que é que está efetivamente errado que eu possa mexer. E aí vamos falar de órgãos, vamos falar disto, vamos falar daquilo. Mas a avaliação do doente tem que ser mental, emocional e física. E essa é a grande vantagem. Foi por isso que eu trouxe o diagnóstico da medicina tradicional chinesa e não trouxe de outra qualquer. Porque ela, para mim,
e não é por falta de conhecimento, não estou a ser imodesto, para mim é a mais completa que eu conheço. Tanto a nível de diagnóstico como a nível de tratamento. Não é isso, mas neste caso nós só vamos usar o diagnóstico. Ok? Leve em consideração o estado mental, emocional, físico do paciente e avalie isso, entre outras situações, mas essencialmente a partir da observação do doente, da audição do doente, do cheiro do doente, do questionamento, da interrogação do doente e da apalpação. Aquilo está errado, eu escrevi errado. É a palpação do doente. Ok? Yin e Yang. O que são? Uma falha que quase toda a gente comete, inclusivamente as universidades que ensinam medicina tradicional chinesa, etc, etc, etc. Que é colocar o Yin e o Yang como objetos ou sujeitos. Eu já expliquei. Para efeitos de tratamento da gente lidar com eles, não é tratamento do doente. É da gente lidar com essas duas grandezas. Nós, aqui no Ocidente principalmente, porque nos dá muito jeito, tratamos, é a mesma coisa que fazemos com Deus e com outras coisas. A gente trata-os como se fossem coisas concretas ou coisas físicas ok? E diz que o Yin é o que tem menos, o Yang é o que tem mais. Quando a gente nem sequer devia pôr o Yin ou o Yang. O O antes não devia aparecer, como também não devia aparecer o Deus, porque também não é uma coisa. Mas isso é uma simplificação de linguagem. E a gente diz assim: ai, tem pouco Yang. Ai, tem muito Yin. Mas isso é uma simplificação de linguagem. É importante que a gente perceba que Yin e Yang não são coisas. Antes, pelo contrário. É a relação entre as coisas. O taoísmo explica que o vazio, ao se manifestar, gerou o desequilíbrio. E esse desequilíbrio deu origem a duas forças. E mesmo este forças não está correto, mas é mais próximo. O Yin e o Yang, as quais estão presentes em tudo que existe na realidade. Como nós precisamos de concretizar as coisas para lidar com elas, a gente chama o Yin e o Yang coisas, mas não são. Se a gente olhar para aqui, para esta imagem que está aqui acima, que é o esquema que representa isso, tem ali o Wuji, que é o que eles consideram o grande vazio. Antes de existirem coisas, não existia nada, existia o grande vazio. E dizem eles que quando o grande vazio se manifestou, o grande vazio era vazio e estava tudo igual. Não é? No vazio está tudo igual. Nem está lá nada, está tudo igual. Era um vazio. Não estava nada. E esse nada, de repente, manifestou-se. De alguma maneira, sei lá, pensando, mexendo, etc. Qualquer coisa do género. Manifestou-se. E quando ele se manifestou, criou diferença. Não é? Vai haver uma coisa que era tudo nada e num determinado sítio já não é tudo nada porque é uma manifestação do Tao, do Buji. Ora, a relação entre o que existia e aquilo que passou a existir, essa diferença é definida, ou a gente percebe-a atribuindo nome. A gente percebe a diferença e então vamos atribuir nomes.
yin e yang. Aquilo que estava era yang, aquilo que chegou, ou que começou, era yin, passou a ser yin. Porque há aqui uma diferença entre essas duas coisas. Vamos pôr isto em termos que a gente entenda aqui, físicos. Não existia aqui nada. Aqui, daqui até aqui. Mas de repente, aqui apareceu uma coisa. Certo? E isto tudo ficou diferente. E esta coisa é diferente do resto todo. Agora, esta coisa é mais cheia, é mais vazia. É mais isto, é mais aquilo. É mais quente ou é mais fria? É mais... E para definir essa relação, eles criaram o nome de Yin e Yang. Portanto, o Yin e o Yang só define uma relação entre coisas. Não é coisa. O Yin e o Yang não são coisas. São a relação entre coisas. Porque coisas, e já lá vamos, só existe uma. Portanto, o Bugi teve um insight e a partir daí apareceu Yin e Yang. Ou apareceu coisas mais Yin e coisas mais Yang. Essas coisas, eu vou ler o que está aqui. O taoísmo explica que o vazio, ao se manifestar, gerou o desequilíbrio. E esse desequilíbrio deu origem a duas forças, o Yin e o Yang, as quais estão presentes em tudo o que existe. Voltando à analogia que eu fiz. Isto era o vazio, aqui está a manifestação. Certo? Se eu me colocar num ponto qualquer do vazio, se eu me puser aqui em baixo, a manifestação está acima de mim, certo? Se eu me puser aqui em cima, a manifestação está abaixo de mim, certo? Eu não mudei em nada. A manifestação não mudou em nada. A relação entre mim e ela é que mudou. Se eu estiver acima dela, há uma força que me atrai para baixo. Certo? E no nosso caso aqui é a gravidade. Se eu estiver abaixo dela, há uma força que me atrai que a atrai para baixo. Esta força, este desequilíbrio entre as coisas que gera forças, é que faz movimentar tudo o que existe. Do que nós conhecemos em concreto, que chamamos matéria, e de tudo o que não é matéria. Ou que nós não chamamos matéria. Portanto, o que há é um desequilíbrio entre a matéria original que se traduz em Yin, que a gente traduz como Yin ou Yang, consoante ele apresentar determinadas características. Se o desequilíbrio apresentar determinadas características, a gente diz que esse desequilíbrio é Yin. Se esse desequilíbrio apresentar outras características, a gente diz que esse desequilíbrio é Yang. Certo? Estão-me a conseguir fazer entender? Agora, porquê é que eu digo que o Yin e o Yang não são coisas? Se nós lermos aqui o que eu acabei de dizer, o taoísmo explica que o vazio ao se manifestar gerou o desequilíbrio e esse equilíbrio dá origem a duas forças. Este conceito de força é ocidental. Originais, o Yang e o Yin, as quais estão presentes em tudo o que existe na realidade. E depois tem entre parênteses Shi. E isto é que é importante que a gente perceba. É que tudo o que existe no universo é Shi. As características desse Shi é que variam consoante o desequilíbrio que ele tiver. Dá para entender? Tudo é Shi. Nós, quando passarmos isto agora no módulo 2, nós vamos ver e vamos fazer a correspondência disto
para uma coisa que nós conhecemos bem, que se chama fluido universal. Tudo é chi. Agora, há chi mais light, isto agora nos nossos conceitos mais ocidentais, há chi mais levezinho, há chi mais pesadinho, há chi mais isto, mais aquilo, há chi não sei o que, não sei quantos, e a relação entre esses tipos de chi estabelece através dessa relação do yin e do yang. Ou seja, em qualquer circunstância, um tipo de chi está mais yin ou mais yang que o outro. Deu para perceber? Isto é mais importante perceber do que decorar. Tudo o que existe é chi. Em estados diferentes. Em variações diferentes de yin ou de yang. Ok? Agora, características. Nós vamos tratar o yin e o yang como se fossem coisas. Por isso é que eu quis pôr esta ressalva aqui. E já quando nós estivemos a estudar, eu também parei um bocado grande nisto, precisamente para que nós tenhamos essa noção. Nós vamos falar deles como se fossem coisas, porque aqui no Ocidente nós não, é a forma mais fácil e é a forma mais usual e mais. Mas eles não são coisas. São relação entre as coisas. O conceito de Yin e Yang é visualmente representado pelo símbolo Tai Chi, que é um círculo dividido em duas partes iguais, uma preta, Yin, com um ponto branco, Yang, e uma branca, Yang, com um ponto preto. Isto ilustra a ideia de que Yin e Yang estão interconectados e de que um não pode existir sem o outro. Temos aqui o Tai Chi. Temos a parte negra com o ponto branco, a parte branca com o ponto preto. O que é que isto, se você for para perguntar a um técnico de medicina tradicional chinesa ou alguém aqui no Ocidente, ou até mesmo a um esotérico ou uma coisa qualquer, eles vão dizer que isto é o Yin e o Yang. E eu volto a dizer, isto não é o Yin e o Yang. Isto é o Chi. Isto é o Chi. Expresso em diversas fases, numa fase mais Yin, numa fase mais Yang. Porque é a mesma coisa. Agora, aqui está expresso todas as características que nós atribuímos ao Yin e ao Yang. São forças, não são coisas opostas, ou melhor, geram forças opostas. Como exemplo, o Yin é associado à escuridão, à passividade, à feminilidade, à frieza e à suavidade. Como exemplo, o Yang representa a luz, a atividade, o calor e a dureza. E a gente podia pôr aqui, em vez de dizer está associado, podia pôr à escuridão, podia pôr ao Chi, que define a escuridão, a passividade. E aqui podia pôr, por outro lado, o Yang representa a luz, o Chi, que representa a luz, a atividade, a masculinidade, etc. No entanto, esta oposição não implica conflito, mas sim uma interdependência essencial. Características dessas forças, dessa relação. Apesar de serem opostos, o Yin e o Yang complementam-se. Cada força contém o germen da outra. E isto é se eu os vir como coisas. No entanto, o estado, na realidade, o estado daquele Chi, quando atinge um determinado nível, passa a exercer a força oposta. Não é o Yin e o Yang, que não são coisas, que se geram um ao outro.
para a gente perceber, é mais fácil a gente considerá-los como sendo coisas a gerarem-se um ao outro. Mas isto não é a realidade. É uma mesma coisa a transformar-se. E em que, quando chega ao limite da transformação, reinicia como se fosse, como se tivesse as características opostas. Quando termina a noite é a mesma coisa. A noite e o dia, se fossem coisas, seriam a mesma coisa. A noite e o dia, se a gente se considerar como coisas, seriam a mesma coisa. Simplesmente numa há uma força diferente do que na outra. Há um. Não é? O ciclo da chuva, por exemplo. A água evapora. Certo? E temos o yin a gerar yang. Mas chega a um ponto em que ele já não consegue evaporar mais, nem subir mais, nem coisa nenhuma. E acaba por condensar e gerar novamente o yin. E assim sucessivamente. E isto acontece com tudo. Tudo no universo. Tudo está nesse constante ciclo de yin e yang. Estado mais yin, estado mais yang. Estado mais yin, estado mais yang. Inclusive é connosco. Nós que somos espíritas, ou pelo menos estudantes de espiritualismo, neste momento estamos num estado mais yin. Mas quando morrermos, passamos a um estado mais yang. E depois voltamos ao estado mais yin. E depois ao estado mais yang. A borboleta e a lagarta. A lagarta está num estado mais yin. Mas depois dá lugar a uma borboleta muito mais yang. Que depois dá lugar a uma lagarta. E que depois dá lugar. E assim sucessivamente. Isto acontece com tudo, absolutamente tudo no universo. Desde a partícula mais ínfima do nosso corpo até ao próprio universo em si. Expande, contrai. Expande, contrai. E essa é a relação do yin e do yang. Portanto, quando vocês forem dizer que tem deficiência de yin no rim, não quer dizer que lhe esteja lá a faltar nenhum composto, nenhuma parte. Quer dizer que aquele chi está mais denso do que o que devia estar. Denso, entre aspas. Se eu disser que tenho excesso de yang no coração, não quer dizer que eu tenho lá uma coisa a mais no coração. Não. Quer dizer que o chi do meu coração está mais energético, entre aspas, estou a utilizar termos convencionais ocidentais para definir. Eu só quero que você tenha essa noção, é que yin e yang não são coisas que a gente tira e ponha. São estados de uma coisa que a gente vai modificar. Certo? Não é preciso decorar, basta a gente perceber. O ideal é perceber. Porque depois, com o tempo, com a prática, a gente, ao trabalhar com isso, com esses dados, a gente acaba por encaixar tudo. Portanto, são opostos, complementares e têm um equilíbrio dinâmico. O que é o equilíbrio dinâmico? É isso que a gente acabou agora de falar. É que acabam por manter... a borboleta e a lagarta acabam por existir porque uma vez é borboleta, outra vez é lagarta.
Quem é que começou primeiro? O ovo ou a galinha? Não sei, mas o ovo existe porque a galinha existiu e a galinha existe porque o ovo existiu. E o ovo e a galinha, e isso é um ciclo yin e yang. Dá para entender? Nada é absolutamente yin ou yang. Ou melhor, nada está num estado absolutamente yin ou absolutamente yang. É sempre relativo uma coisa à outra. Está aqui aquilo que eu disse, a água pode ser yin em comparação com a terra, mas pode ser yang em comparação com o gelo. Portanto, o mesmo produto pode ser yin comparado com o yang. Significa que está mais energético, entre aspas, usando um termo que eu não gosto e vocês sabem, mas que é mais fácil de perceber, significa que está mais energético do que o gelo, mas menos energético que o vapor. Não. No entanto, é o mesmo produto. Agora, o que importa é com que é que eu estou. Só vou sentir a diferença dependendo com o que é que eu estou a comparar. Ok? O Xi, a gente acabou de explicar. São essas duas forças, o Yin e o Yang, que sendo simultaneamente causa e efeito, se expressam e vão transformando o princípio elementar de tudo, o Xi, de forma a criar as realidades possíveis. Portanto, o que é o Xi? O Xi é o princípio elementar de tudo, foi o que a gente falou há bocado. Em termos que a gente vai usar em magnetismo, é o fluido universal. Que, consoante está mais yin ou mais yang ou mais isto ou mais aquilo, vai gerando todas as realidades possíveis que a gente conhece. E as que a gente desconhece. Portanto, Xi é isso. Quando eu digo o Xi do pulmão, não quer dizer que aquele Xi seja diferente dos outros Xis. Só é diferente porque a relação entre Yin e Yang e entre as outras coisas é diferente. Porque é como diz o Kardec, como diz o Espiritismo, como diz o Magnetismo, tudo são variantes do fluido universal modificado. O fluido universal modificado dá origem a tudo que existe. Tudo são variantes do fluido universal modificado. E aqui é a mesma coisa. Tudo são variantes do Xi. Variantes mais Yin ou variantes mais Yang. Ok? À medida que eu vou envelhecendo, eu vou ficando menos Yin. Eu vou perdendo massa corporal, capacidade, certo? Portanto, vou ficando mais Yang. Ou seja, vou ficando mais espírito do que corpo. Há um momento, invariavelmente, portanto, eu tinha muito Yang, muito Yin, que depois vai passando e cada vez vou ficando mais Yang, e há um momento em que eu fico Yang e sem Yin. E depois recomeça. Yin e Yang. Outra vez. Não sei se me consegui fazer entender. Em qualquer situação, se eu atingir o extremo do Yin, torno-me Yang. E se eu atingir eu, quando eu falo de eu, é qualquer coisa no universo. O extremo do Yang, viro Yin. É isso que está simbolizado aqui no Tai Chi. Quando o Yin atinge o extremo, transforma-se em Yang e recomeça. Começa a crescer, a crescer, a crescer, a crescer, a crescer. Quando atinge o extremo, torna-se em Yin. E isto é um ciclo infinito. Ok?
Exemplos. O frio severo dá origem ao calor e o calor severo dá origem ao frio. Nós temos o exemplo disso nos ares condicionados, nos frigoríficos, etc, etc, etc. Aquecer de um lado para ir arrefecer do outro. O corpo, a parte de fora é Yang, o interior é Yin. As costas são Yang, o abdômen é Yin, a cabeça é Yang, o pé é Yin, a superfície do corpo é Yang, os órgãos internos são Yin. Isto não há nada. Esta garrafa é mais Yang do lado de fora do que do lado de dentro. Não há nada que não tenha dois lados. Eu não conheço, e há bocado perguntei a uma pessoa e também disse-me que também não conhece. Nada que tenha menos dois lados. No mínimo tem a parte de fora e a parte de dentro. No mínimo. Pode ter 3, 4, 5, 6, 10 N lados. Mas no mínimo tem dois. E isto porquê? Por causa dessa relação yin e yang. E nós somos iguais. Depois tem aqui os exemplos. Cada víscera, as vísceras, há umas mais yin, outras mais yang. Os meridianos também são yin e yang. E por aí adiante. Então ficamos por aqui e para a próxima a gente começa nos 5 movimentos.